Rio, uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, em parceria com o Aquario, é a esperança para salvar corais ameaçados em todo o mundo pelos efeitos do aquecimento global. Os recifes correspondem a apenas 0,01% do fundo do mar, mas são responsáveis por 25% da biodiversidade marinha. Além disso, os corais estão mais ameaçados pelas mudanças climáticas do que a floresta amazônica, alertam dos pesquisadores. Os primeiros resultados do trabalho foram animadores e já repercutem mundialmente. Há menos de um mês, foi iniciada uma nova fase da pesquisa para ratificar os dados iniciais. O estágio atual do experimento está previsto para terminar até 20 de agosto, dia em que um representante da NASA, a Agência Espacial Americana, deve conhecer o projeto. A gente conseguiu diminuir muito os efeitos de branqueamento, processo que mata os corais, com os probióticos bactérias usadas no composto. Reduzimos significativamente as mortes. Houve melhora de 56% na capacidade da alga do coral realizar a fotossíntese, e isso é uma medida indireta para avaliar a saúde dos corais, afirma Rachel Peixoto, coordenadora do estudo, que só este ano já recebeu mais de 20 convites de todo o mundo para apresentar o trabalho. O branqueamento vem se intensificado com as mudanças climáticas. O pesquisador Gustavo Duarte, que também participa da experiência, explica que, com o aquecimento da temperatura da água do mar, uma alga que vive nos recifes, responsável por produzir fotossíntese, morre. Sem ela, os corais ficam sem nutrientes, perdem a cor e se tornam mais suscetíveis a doenças, o que leva à morte. Os recifes vivem muito perto do limiar térmico que suportam. Eles vivem a 28 graus no verão e, a 31 graus, morrem. Os picos de temperatura do El Niño, fenômeno climático que se caracteriza pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico, começaram a ficar mais dramáticos, e os corais branqueiam, diz Duarte. A Austrália, muito afetada pela morte de recifes, é uma das 12 nações que acompanham os resultados do estudo aqui no Rio. A estimativa é que o país já tenha perdido um terço de sua barreira de corais. Para impedir esses danos, pesquisadores brasileiros criaram uma substância batizada pela sigla BMC, micro-organismos benéficos para os corais, em inglês. O produto, na verdade, é uma seleção de 7 bactérias naturais. Elas foram separadas pelos pesquisadores em Supercorães de Maraú, na Bahia. Durante uma visita à região, Gustavo e Rachel perceberam que um único recife tinha corais afetados e outros saudáveis. Cidades têm papel decisivo na redução de emissões de gases que causam aquecimento global, com políticas locais e ações dos próprios habitantes. A sensação na Austrália é de desespero, de que não dá mais para esperar. Esses probióticos são para proteger os corais contra os efeitos do aquecimento, mas também temos uma linha para acelerar o crescimento deles, num projeto de refaunação, explica Rachel, acrescentando que Arábia Saudita, Estados Unidos, Alemanha, Portugal e Inglaterra acompanham o estudo. Uma máquina do tempo. Na fase atual do projeto, os pesquisadores usam um equipamento, batizado de máquina do tempo, porque tem o objetivo de antecipar os resultados, com 40 aquários. Em cada um deles, há um coral. Metade tem água a 26 graus, a outra parte, a 30 graus, quando começam a ocorrer os efeitos do branqueamento. Os aquários foram subdivididos em 3 grupos. Um recebeu o composto criado pelos brasileiros, um segundo tem uma bactéria desenvolvida por um pesquisador saudita, e o terceiro, um placebo. O mais interessante disso tudo é que é ciência de verdade, sendo feita no Brasil, no Rio, disse o diretor do Aquario, Marcelo Spillmann.